todas, absolutamente todas as religiões deveria se acabar, não deveria existir. Eu sou Jás Soares, seja bem-vindo aqui ao canal Ministério Apologético. Vamos aqui mais um vídeo de análise, né, da palavra de Deus e algumas considerações sobre essa fala. Calma, segura um pouquinho aí, deixa eu primeiro explicar o que eu quis dizer, que todas as religiões, absolutamente todas, deveriam se acabar e não mais existir. Vai deixando teu like aí, teu comentário, escreve aqui para mim o que você vai achar desse vídeo e vamos lá. Pois bem, veja, acho que uns 2 dias atrás, basicamente 2 dias atrás, eu acho que foi hoje é sexta-feira, acho que foi quarta-feira, eu gosto de estar assistindo para ali um vídeo no Kawaii, né, para ver os cortes de alguns podcasts e tal. Eu vi um indivíduo lá falar que eu não sei nem o nome dele, para não se conhece, não sei nem quem é ele, o nome dele. Para você ver que eu não quero debater aqui pessoas. Para mim, pouco importa quem é a pessoa lá, o nome ou o que deixa de ser. Mas quando ele estava falando lá sobre religião, o camarada lá, que eu não sei nem o nome, para você ver que eu quero nem debater o nome, nem pessoa, eu quero só dar minha contribuição aqui para essa afirmação, para ver se de fato tem apoio ou não. A pessoa disse que para ele lá, as religiões, né, devia todas elas se acabar. Porque a religião não tem nada a ver com Deus. Que na verdade Deus não tem religião. De fato, realmente. Se for pegar esse tema assim, que Deus não tem religião, é verdade. Deus não escreveu nada sobre, assim, nada sobre religião, né? Porque se você pegar o nome religião, ela. Para mim parece que ela não aparece no cunho hebraico, né? Ela aparece mais no cunho grego, né? Mas tem uma ideia interessante, mesmo não sendo assim de origem, digamos, hebraico, Deus lá. Mas tem um significado interessante. Significa religar ou reatar, né? Reaproximar, alguma coisa do tipo. E isso tem um pouco a ver com até a própria palavra, né? Do qual a própria palavra fala com relação a Cristo, o que ele vê, o que ele veio fazer aqui na Terra. Daqui a pouco eu explico aí o que Cristo veio fazer aqui na Terra, qual é a missão e propósito com relação ao próprio nome religião. Mas veja só, por que eu disse isso? Porque disse que a religião, ela causou aí várias, na verdade aí enumerou várias regras daquilo que não pode, daquilo que pode, porque isso não pode, não sei o quê. E a pessoa tem que ser do jeito que quer, porque Deus vê o coração. Né? Meu amigo, Deus não só vê o coração, não, Deus vê tudo o que a gente faz, tudo o que a gente pensa. Do mais alto e o mais baixo dessa terra, do mais profundo, né, e íntimo do ser humano. Por exemplo, o coração do homem pode ser plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, o nosso coração pode estar plano, o que está dentro da nossa cabeça. Mas a resposta certa vem do Senhor. Ou seja, Deus sabe tudo. Né? Por exemplo, todos os caminhos dos homens são puros seus próprios olhos, fala provérbio. Salomão falando. Mas o Senhor pesa os espíritos, ou seja, o Senhor vê o que está de dentro. O que está dentro. Aí acontece, poxa, velho, realmente, essa é a verdade mesmo. Mas veja só, meu irmão, ele disse também que a religião criou muita regra, que Deus não é assim, não sei o que. Bonito, né? Veja, eu não sei qual é de fato o pensamento geral do que ele pensa com essa religião, a igreja, a Bíblia, a teologia, não sei. Mas essa sempre fala dele, já vi que é totalmente desconectada com aquilo que a Bíblia prega. Porque veja só, quando Deus vai formar, né, a nação de Israel, que começa ali com Adão e Eva, depois se dissemina a todos os povos, até formar os povos e tal, né, como vocês sabem, vai existir uma comunidade que Deus vai chamar de Israel por conta da mudança que Deus fez ao próprio nome de Jacó, quando ele esteve lutando ali, acho que no capítulo 32 e 33, com o anjo, pediu para abençoar. Aí o anjo pergunta para ele, Jacó, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Ele faz Jacó. Não te chamarás mais Jacó, te chamarás agora Israel, porque no hebraico significa dizer Israel, homem que lutou com Deus. Significa isso. E o que acontece? Por conta desse nome, todos os descendentes de Jacó foi chamado de filho de Israel. E quando a nação se estabelece, ela é chamada de Israel, né? Ou o israelita, digamos assim. Quando Deus forma essa comunidade, queria dizer que nem a religião, né? Que na minha opinião é comunidade, né? E pensa diferente de quem quiser pensar. Uma comunidade para si só, para sobreviver, depende de vários fatores, né? Inclusive que você tenha regra e lei. Aí quando se trata principalmente
da comunidade de Deus, você acha que tem que viver como uma bagunça? As pessoas têm que se vestir de qualquer jeito? As pessoas têm que comer de todo jeito? As pessoas devem beber tudo de todo jeito e que nada é ilícito, tudo é lícito? Será que é assim? De forma não, de forma nenhuma. É errado, antibíblico, antiético, antiteológico. Não compensa pensar assim, porque não está assim na Bíblia. Quando você vai percorrer o início da nação, com, por exemplo, algumas prescrições no começo da nação por Moisés, você percebe que Deus deu diversas regras e leis. Né? Então, digamos assim, destruir a religião, porque tem diversas regras e leis, então vai ter que destruir Deus. Porque Deus foi que deu as leis e as orientações. Aí o que acontece? Isso é tão interessante que um povo israelita, quando estava passando de caminho para sua cidade, ou qualquer outro povoado lá, porque era extenso, né, o lugar é grande, eles eram tão assim, bem disciplinados na fala, na cultura, na roupa, na comida, que quando você lê, por exemplo, Zacarias capítulo 8, versículo 23 e 24, você percebe que um gentio, por ver tamanho exemplo daquela comunidade, por conta dos israelitas, viu um cidadão passar, pegou na aba da sua veste e pediu para que ele levasse ele para essa comunidade, para saber o que está acontecendo lá, de tão especial. Pelo exemplo, só pela aparência, as pessoas eram ganhadas naquela época para ser da comunidade de Israel. Agora, claro, não ficava por aí. Ele ia ver toda a lei, os regulamentos, as cerimônias, e tinha que praticar para não se tornar somente um israelita na aparência, mas na prática da religiosidade, digamos assim, deles. Então, dizer assim que tem que abolir religião, porque a religião traz muito fardo sobre a cabeça da pessoa, claro, isso é verdade. Não fardo. Por conta do tempo da história da religião, do judaísmo para cá, o cristianismo, existe muita tradição que é humana, diabólica, satânica, que ao decorrer da história da igreja, do judaísmo para cá, foi colocada tradição em cima do que é de fato lei, regra e mandamento escrito por Moisés ou por os apóstolos que Deus deu por inspiração. Isso é fato também. A gente não vai cair nessa bobagem aqui e dizer, não, mentira, é tudo que tem ali, não. Existe muita tradição que ela é humana e diabólica e que não consta na palavra de Deus. Pode até existir alguns pensamentos aleatórios do como os fariseus se comportavam com relação ao sábado, à lei, às tradições, mas isso não compensa, isso não equivale a dizer que isso foi Deus que disse, tem que fazer, não sei o quê. Por exemplo, o fariseu acreditava que a pessoa cuspisse em dia de sábado, como por ser um dia sagrado, estabelecido por Deus, que inclusive é o quarto mandamento da lei e tem que ser guardado. Ele disse que se cuspisse na grama de sábado era trabalho, porque estava regando a grama. Que bobagem é essa? Imbecilidade é essa? Né? Que eles tiram. Tiraste da onde? Isso não existe. Né? Cristo ensinou isso no Novo Testamento. A gente tem que observar as coisas, principalmente doutrina e ensinamento, a partir da observação, né? E o estudo e análise do chamado exemplo cristocêntrico. Ou seja, é baseado aí naquilo que Cristo ensinou, naquilo que Cristo disse. Aí acontece, esse pensamento de abolir igreja, acabar com a religião, isso é um pensamento meramente fundamentado na teoria do grande filósofo, né, Karl Marx, do século XIX alemão, né, que para combater o socialismo, ele botou um bocado de coisa lá para dizer assim, isso que tem que fazer para combater o socialismo. Inclusive, uma das coisas lá é destruir a religião, para se ter uma unanimidade de pensamentos e crença e fé, digamos assim, ou concordância, né? Isso é um pensamento totalmente marxista, que na minha visão é estranho e diabólico. Então, você que está me assistindo, tirando aqui a pessoa lá que fez essa afirmação, eu não sei nem quem é o nome dela ou dele lá, no caso dele lá, né? Como vocês estão percebendo, quando quer debater pessoa, mas o pensamento, Cristo foi quem, muito pelo contrário, Cristo foi quem disse que a igreja, que eu falo igreja, mas não quero falar religião não, porque não aparece o nome aqui religião, aparece o nome igreja na Bíblia. Cristo disse para Pedro que de fato Pedro, né, quando você lê aqui a confissão de Pedro no capítulo 16 de Mateus, e o versículo começa do versículo 13 até o versículo 20, mas eu quero só ler a parte do versículo 18, quando primeiro Pedro confessa que Jesus é o Cristo, é o Messias e tal, enviado. Aí Jesus fala assim,
também te digo, né? Na verdade, eu vou ler logo o versículo 17, que falou assim, ó, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, a Pedro, né? Bem-aventurado tu és, Simão Bajonas, ou filho de Jonas, né? Em outra tradução do grego. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas é meu Pai que está no céu. Ou seja, essa verdade aí que te revelou que eu sou Messias, não foi homem não, porque o termo carne e sangue aqui é para denotar uma pessoa. Provavelmente no pensamento judaico cristão daquela época. Não foi homem, nenhum homem, nenhum, Pedro, que te revelou isso. Mas o meu Pai que está no céu. Aí ele fala, e também te digo, Pedro, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, a questão de Pedro ser o primeiro papa, ou grande líder, como alguns teólogos e católicos tiram dessa passagem, como Cristo assim, tu é Pedro, sobre essa pedra edificará a minha igreja, como sendo que o Pedro digamos assim, o chefe, né, majoritário da igreja. Isso aí fica para outro vídeo, que eu posso até explicar para você aqui, que na minha opinião não é. Não foi assim. Na interpretação correta do texto nem é assim. Até na própria fala de Pedro, na própria fala de Paulo, o que significa pedra, o que é pedra, quem não é a pedra. Entendeu? Mas digamos, vamos voltar para o raciocínio. Então Cristo disse que era Pedro que ia fundar a igreja dele. Então não foi homem nenhum que iniciou essa coisa aí de fundar a igreja, não sei o quê, ainda que passe pelos artifícios humanos, que ele que vai estar dentro desse projeto, né? Mas quem que foi a ordem? De quem foi a ordem dada? Foi de Cristo. Agora, quando a igreja se estabelece, você vai ver que tem vários princípios. Muitos deles parecidos com o judaísmo e muitos não mais parecidos com o judaísmo, porque coisas que passaram para aquela comunidade, que ficaram atrás da comunidade judaica. Agora, o Novo Testamento está inaugurando algumas coisas totalmente diferentes. Não tudo diferente, mas algum aspecto. Porque a lei não passa, a lei é para o Novo Testamento, né? O amor próximo não passa, é para o Novo Testamento também que tem que se cumprir. Amar a Deus e essas coisas assim por diante. Aí regra. Aí quando você pega os principais doutrinadores da igreja, que são os apóstolos, né, que antes era discípulo, você vê nas suas cartas, por exemplo, carta de Pedro, carta de Tiago, carta de Judas Tadeu, não Judas Iscariote. Quem mais? Carta de Tiago. Você vê que tem regra, você vê que tem lei, tem procedimento para se cumprir, né? Nas cartas de Paulo você fala de aparência, nas cartas de Pedro também se fala de aparência, da boa aparência, né? Do como deve se vestir, do como deve comer. Então, você dizer para mim que a religião tem que ser difundida não, é destruída. Quando eu falo religião, eu falo igreja, cristianismo. Porque bota muito fardo, cria muita regra, porque não sei o que, meu irmão. Então, vamos sair por aí, né, bagunçando, botando fogo na rua, porque ninguém vai ser preso, não. Esses atos aí não é ato de vandalismo, não. Né? Porque não tem que cumprir lei, né? Porque até na Constituição brasileira aqui da lei, esse lei contra isso, né? Contra o vandalismo, né? Tô dando só um exemplo, que ninguém quer fazer isso aqui. Ninguém é idiota pra fazer isso. Mas tá aí. Então, querendo tirar uma afirmação dessa, querendo tirar o que é de melhor para a sociedade, que na minha visão, a fé em Cristo, o conhecimento verdadeiro, que nos torna uma pessoa melhor, diferente. Claro, existe muita controvérsia aí na história da igreja, né? Muitas guerras que rolou aí em torno de igreja aí. Isso é claro, isso é verdade. Mas isso não significa dizer que a igreja é do diabo, porque não sei o quê. Atrai, bagunçou muito, matou muita gente por conta desse senso de fé. Isso ficou no passado, isso foram pessoas totalmente ignorantes, né? Sem nenhuma análise, sem nenhuma profundidade nas escrituras, guiada pelas próprias tradições humanas daquela época. E aqui eu coloco aqui, pautando aqui minha fala com relação à igreja católica, perseguir muita gente e tal, beleza, já passou. Quem sou eu para culpar, querer denegrir mais da igreja católica por conta desse exato passado? Mas tá na história, isso ninguém apaga não, entendeu? E muitas pessoas podem usar disso para querer confrontar a religião, dizer, não presta e tal. É verdade, aconteceu. Mas o Cristo que a gente serve, que habitou entre nós, nunca ensinou isso para ninguém, não. Infelizmente, os homens, movidos para sua própria avareza, ganância, ignorância, autoritarismo, procederam assim. Entendeu? Agora, meu irmão, minha amiga, meu irmão, sei lá quem for que está assistindo esse vídeo aqui, Jesus é o principal fundador, o primeiro, né, fundador da igreja.
porque quem deu a ordem foi ele, entendeu? Então, infelizmente, isso não é um pensamento, um pensamento único não, de uma pessoa que formou isso não. Isso é um pensamento de muitos. E, na minha opinião, isso é uma tremenda bobagem e heresia dizer um negócio desse, entendeu? Porque se você pegar esse livro aqui, chamado Bíblia Sagrada, que é o livro da religião, da nossa religião, digamos assim, cristianismo, quem lê esse livro aqui com um coração sincero, transforma a vida. Agora, se uma pessoa pegar um livro desse aqui, ó, leitura pernambucana, uma disciplina necessária, né? Uma homenagem Lucina Nogueira, professora, claro, uma grande obra, né? Pegar esse livro aqui, eu digo a você, esse meio de errar, que ninguém transforma a vida de ninguém com esse livro aqui, não. Eu digo transformar a vida como uma melhor pessoa, um bom cidadão dentro de Deus, não melhor não. Agora esse livro aqui, irmão, que é o livro que tem muita regra e doutrina para gente seguir, essa aqui muda. Esse livro aqui muda. Inclusive mudou minha vida, né? Pela leitura dessa palavra. E tô lendo ainda. Não parei de ler não. Entendeu? Então isso é a diferença. Joga esse livro aqui, pega esse livro aqui, bota lá nas prisões aí, na cadeia aí, para ver se não transforma a vida. Agora bota um outro qualquer livro que não fala de Deus, não transforma a vida. Então, infelizmente, eu não posso concordar com essa alegação, que na minha opinião na verdade, é assim, digamos assim, é anti-religião, né? Ou então praticando qualquer tipo de homofobia à religião aí. Posso concordar com isso não. Entendeu? Então, Cristo de fato, como eu vinha falando para você, ele tem um propósito de religar a nós. Mesmo que o termo religião também significa isso, mesmo que não tenha na palavra, mas a missão de Cristo foi parecida com isso. Por exemplo, quando Paulo vai falar de Cristo aqui como sendo a excelência da obra da pessoa de Cristo e da obra dele, dentro das coisas que ele fala, que ele é o primeiro, ele libertou do império das trevas e não transportou para o reino, né, do seu filho, está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Aí ele fala do qual temos redenção e remissão do nosso pecado, falando de Jesus e Paulo falando. Aí no versículo 22, ele fala assim: agora, porém, reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, pela sua morte, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, a morte de Cristo foi para unir esse elo, do qual está destruído um homem afastado de Deus. E agora nós, seres humanos, estamos intimamente ligados com o Senhor. Mesmo que o termo religião não apareça aqui na Bíblia, mas a missão de Cristo é religar aquilo que estava desligado, reaproximar aquilo que estava afastado. Ou seja, todos os seres viventes que habitam essa terra, que se chamam ser humano, pecadores e dignos da morte. Mas pela obra de Cristo, vida e morte, nos constituiu herdeiro de um reino e foi o penhor, ou seja, aquele que pagou por nós, e agora nós temos livre acesso ao Pai e possamos sim contar com a salvação em Cristo Jesus. Então que Deus te abençoe. Espero que você não caia nessa bobagem também, que muitos estão caindo aí, estão publicando na internet, tá bom? Vá a Deus com o coração sincero, abra seu coração para Ele, né? Pedindo força para Ele, por conta da sua limitação, da minha também, e que Ele possa botar em nós essa vontade sincera de aprender com Ele, e não com os olhos vendados pelo aquilo que já vemos aí, e pelo vídeo já tapado por aquilo que a gente escuta, mas se entregue totalmente ao conhecimento de Deus, e você vai ver que o mais Ele fará por você, e você vai entender, você vai perceber que ser religioso não é viver com um fardo na cabeça. Ser religioso acreditando em Cristo como nosso Senhor e Salvador é viver com um fardo leve, assim como Ele disse, porque meu fardo é leve, né? Eu sou manso, suave e meu fardo é leve. Então, pegue o fardo de Cristo, toque pelo seu pesado. Não corra atrás de tradição. Não se apega à tradição de ninguém. Se apega à doutrina que Cristo ensinou na palavra. E você vai perceber que a nossa vida como cristão tem muito mais significado do que essas por aí que as pessoas ensinam sem nenhum fundamento bíblico nenhum, nem teológico, apenas meramente tradição. Que Deus te abençoe. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, escreva para mim aqui que eu posso reagir para frente mais com outro vídeo ou com um comentário também. Até o nosso próximo vídeo
se Deus quiser. Um abraço para todos.